Hoje a nossa convidada chama Ellen Pauline Caraviero Doja, formada em Química pelo Mackenzie, mas hoje se tornou pesquisadora especialista em ABA, que é a intervenção com melhor evidência para o autismo. Isso. Desenvolve ainda pesquisa, divulgação e acolhimento das mães de crianças com síndrome de Sotos no Brasil e América Latina. Palestrante, orientadora de inclusão ABA e é idealizadora do movimento de Mães de Atibaia pela Inclusão MAPI. Obrigado, Ellen, pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite, estou muito contente de estar aqui hoje. Então vamos lá, vou começar pela pergunta que eu acho que é a dúvida de toda mãe, de todo pai, de todo familiar, né? O que é síndrome de Sotos? Então, a síndrome de Sotos é uma síndrome rara que acomete 1 a cada 14 mil pessoas. Né? Eu tive um filho em 2018 e ele nasceu com essa síndrome e é por causa disso que ele é autista. E a síndrome de Sotos, as principais características dela, só para você ter uma ideia, né? A criança ela é maior do que 20% maior do que as outras crianças da idade dela, normalmente. Também pode ter os órgãos internos maiores, pode ocasionar alguns problemas de saúde, né? Por exemplo, o Murilo, meu filho, ele tem um coraçãozinho um pouco maior do que a idade dele. Então ele tem que tomar medicação, tem que fazer um controle, né, muito rígido aí de especialistas. Acompanhamento. Semanal não. Cardiologista é semestral, né, para o meu filho, mas cada caso é um caso. Mas ele passa em outros vários especialistas por conta da síndrome. São comorbidades que a gente tem que ficar sempre de olho para não ter nenhuma surpresa, né? A síndrome, as pessoas com a síndrome de Sotos, elas são predispostas a ter alguns problemas, como problemas renais, cardíacos, né? Escoliose por causa do crescimento. Eles ficam muito altos quando estão na idade adulta. E também, junto com o crescimento, tem o TEA, né? O transtorno do espectro autista, uma face característica. O perímetro cefálico é elevado, né, alto quando eles são bebezinhos, e também uma deficiência intelectual, uma deficiência global, na verdade, chama deficiência neuropsicomotora, né, um atraso neurológico geral. Vocês estão vendo agora a foto do Murilo, né? Teu filho está com qual idade? Ele está com 5 anos agora. Eu estava dando uma olhada aqui na sua apresentação, você veio da parte de química, né? Como que foi essa mudança? Eu tive que fazer essa mudança drástica justamente pela condição do meu filho, né? Quando ele nasceu, não existia quase informação sobre a síndrome no Brasil. E aí eu tive que fazer um estudo aprofundado, né? O próprio geneticista, que é o médico que identifica a síndrome, diagnostica a síndrome, ele não tinha muita informação para me dar, porque era o primeiro paciente dele com síndrome de Sotos. Até para o próprio médico era uma novidade. Para muitos médicos né? A maioria nem conhece, porque no Brasil, em torno de 500 casos no máximo, no Brasil todo. Então, estudos no Brasil são poucos ou nenhum? Até tem um professor lá em Botucatu, na Unesp de Botucatu, o professor Danilo Moretti, se eu não me engano, acho que é Danilo Moretti, ele faz bastante estudo, publica na área, mas o grosso mesmo e as novidades, elas vêm de fora, né? Então eu tive que estudar muito esses artigos para poder entender o que se passava com ele. Né? E aí com 3 aninhos começaram a aparecer as características de autismo. E aí eu tive que começar a estudar tudo de novo. Você teve muita dificuldade para encontrar material? Não, autismo não. Mas para síndrome de Sotos, sim. É bem raro e só tem em língua inglesa, artigo científico mesmo. Tive que ir fundo. E aí esse material que você trouxe de fora do Brasil, que estava tudo em inglês, você teve que fazer tradução? Criou um material mais abrasileirado? Isso aí é uma vantagem que a própria química me trouxe. Quando eu estudava, eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica na USP, né? Então eu trabalhei com pesquisa, tive muita proximidade com esse mundo da pesquisa, dos artigos científicos, né? Então, minha própria monografia, ela é escrita em forma de artigo, tenho muita facilidade com línguas estrangeiras, né? Então isso não foi dificuldade para mim. Interpretar um artigo científico eu já tinha, né, na minha experiência, né? Não tenho problema com inglês, só não queria guardar todo esse conhecimento que eu fui adquirindo só para mim, achava muito egoísta, né? Sim. Então, comecei a juntar as mães,
aí por rede social, né? Monta uma pagininha na época no Facebook, aí foi montando um grupinho ali, o meu grupo tem em média ali 200 pessoas, já tem 5 anos esse grupo, né? Às vezes a pessoa deixa de ficar tão preocupada, né? Porque o início é mais preocupante, quando você recebe o diagnóstico. Depois a criança vai crescendo, ela vê que não é um bicho de 7 cabeças, ela deixa o grupo, isso é normal. Mas assim, em média, nesses 5 anos, em torno de 200 pessoas eu atendo. E aí eu montei, sim, um material mais simples, né, mais direto, para falar com pessoas aí pra do cotidiano. Mostrar que não é o que elas estavam pensando. Tem esse caminho, tem material para ser buscado na internet. Então, aquele grupo é uma família, assim, muito importante. Porque quando você chega, assim, acabou de receber um diagnóstico do seu filho bebezinho, tem síndrome de Sotos, só esse nome já assusta, né? Porque é síndrome. E síndrome, na verdade, quer dizer, em grego, reunião, né? Conjunto. Síndrome é um conjunto de sintomas. Assim como o Covid, né? Que é uma síndrome respiratória. Para você fazer o diagnóstico, você tem que observar aquelas características para poder caracterizar a síndrome respiratória e aí diagnóstico de Covid. É a mesma coisa. Síndrome só quer dizer um conjunto de características, mais nada. Foi o que você falou, né? O início assusta mesmo. Então, como não tem muito conhecimento, síndrome, puxa, o que será que meu filho tem? Isso, e elas ficam muito assustadas sobre expectativa de vida, sobre como é que vai ser o futuro, e lá a gente consegue, no grupo, dar uma boa perspectiva para elas, porque a gente tem, inclusive, participantes adultos com síndrome de Sotos lá no meu grupo. Que eles não imaginavam que eles tinham isso. Eles sabiam que tinha alguma coisa, mas não sabiam o que era. Diagnosticados, há 40 anos atrás já se diagnosticava. Justamente o Dr. Danilo Moretti, ele já diagnosticava no Brasil, e outros também, né? E aí hoje eles participam lá do meu grupo e, assim, para nós é uma maravilha, porque a gente consegue ter uma perspectiva de como que é o futuro, né? E é muito bacana, porque a maioria deles faz faculdade, consegue ingressar no mercado de trabalho, dirige, consegue morar sozinho, tocar um negócio, sabe? Então, o prognóstico é muito legal. E quando você acaba de receber o diagnóstico, você tem medo imenso disso, do futuro. O que vai ser do meu filho, uma vida curta, alguma coisa do exato, gênero, né? Uma vida curta, muita dependência, né? E, assim, não vamos também romantizar tanto. Sim. Existem casos que as crianças são mais acometidas, né? Que é mais difícil mesmo elas terem um aprendizado e desenrolarem assim na vida. Mas a maioria dos casos, não. Elas acabam com bastante estímulo, vão embora.